Olá, crianças, tudo bem? Hoje a Prof veio conversar um pouquinho com vocês sobre uma aula de matemática, ok? Onde nós vamos aprender a fazer a decomposição dos números e a composição, ou seja, como que os números são formados e como que nós dividimos eles em dezena, unidade, centena mais para frente, né? Porque agora no primeiro ano nós falamos muito em dezenas e unidades, ok? Então nós vamos aprender a decompor os números e a compor, ou seja, montar, formar os números e depois como se fosse desmontar eles em partes. E aí a gente vai descobrir quantas dezenas tem os números e quantas unidades, ok? No primeiro ano a gente usa só a dezena e a unidade por enquanto, tá bom? Porque a gente fala de números menores que 100. Nós somos até o 30, certo? Agora a gente vai aumentar um pouquinho, né? Ah, prof, mas eu já sei contar até 100, ok? Eu sei que vocês sabem contar, mas agora a gente tem que aprender como que eles se formam, como que eles se compõem, né? E a gente chama composição. Então, assim, para começar, nós vamos falar um pouquinho dos números. Então, nós temos do 0 até o 9. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E a partir desses números, do 0 até o 9, eu consigo formar todos os outros, certo? Então, a gente tem os números infinitos, não é verdade? Então, quanto maior é o número, mais algarismos a gente usa. Quando ele está sozinho assim, a gente chama de algarismo. Então, eu posso juntar dois algarismos para formar um número. Por exemplo, se eu juntar o 1 com o 0, eu vou formar 10, não é verdade? Se eu juntar o 1 com o 2, eu vou formar 12. Então, se eu juntar algarismos, eu formo números infinitos, né? Eu posso ir muito além com os números, certo? Então, cada número, cada algarismo, no caso, ele só pode ocupar uma casinha na matemática. Na matemática, os números moram em casinhas. A prof trouxe aqui, ó, a casinha da dezena e a casinha da unidade, ok? Então, cada algarismo desse só pode morar dentro de uma casinha. As casinhas não permitem que mais de um número morem juntos. Então, só pode morar um número em cada casinha. Para vocês entenderem, a prof vai fazer um exemplo aqui, ó, com os copinhos. Eu tenho o copinho da unidade e o copinho da dezena, certo? Então, aqui no copinho da unidade, ou seja, na casinha da unidade, só pode morar até o número 9. Prestem atenção. Então, pode morar o 0, pode morar 1, 2, 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Mas se for 10, aí eu já preciso de dois números. Eu preciso do 1 e do 0, certo? Então, quando chegar em 10, eu junto todos os palitinhos e transformo ele em uma dezena. Então, quando forma 10 unidades, eu não posso deixar morar na unidade, porque na unidade só mora até o 9. Aí eu junto todos os 10 e coloco aqui na dezena. Então, se eu tenho 10 unidades, lembra que a prof ensinou no outro vídeo? Eu tenho uma dezena. Então, aqui na casinha da unidade só pode ter do 0 até o 9, ok? E na casinha da dezena, daí vai morar de novo o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Quando chega em 90, que são 9 dezenas, daí a gente tem que transformar em 100, que daí é uma centena. A parte da centena vai ficar lá para o segundo ano, tá bom? Então, se eu vou contar aqui na dezena, eu tenho que contar de 10 em 10. Então, eu vou contar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100, certo? Então, se eu quero, por exemplo, formar o número 14, então eu sei que o 14 eu vou usar o 1 e o 4. Então, se eu vou usar 4 unidades, olha lá, eu vou colocar 1, 2,
4. Eu vou usar uma dezena, porque daí o 1 tá no lugar da casinha da dezena. Daí, ó, são 10 mais 4. Então, vamos contar 10, 11, 12, 13, 14. Aí, eu vou poder formar lá na minha casinha, ó, uma dezena, que eu usei aqui, ó. Eles estão todos juntinhos, então eu formei uma dezena e 4 unidades. Olha lá, 4 unidades. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho o número 14. Só que tá vendo que cada um tem que morar em sua casinha? O 1 ficou na casinha da dezena e o 4 ficou na casinha da unidade. Sempre que eu for separar os números, eu tenho que começar de trás para frente. Por exemplo, deixa eu colocar aqui na folha. Se eu quero separar o número 21, olha lá, 21. Eu tenho que fazer de trás para frente, unidade e dezena. Então, aqui em cima do 1, eu sei que é unidade, em cima do 2, eu sei que é dezena. Mas como eu vou fazer isso, prof, se eu não sei ainda? Eu posso ir contando. Então, por exemplo, eu vou contar. Deixa a prof separar aqui de novo. Ó, na unidade eu vou começar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pode na unidade? Não. Juntei tudo, formei uma dezena. Então, aqui eu formei 10. Agora eu vou continuar. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu posso 2 números? Não. Então, eu junto tudo e formo mais uma dezena, ó. Então, eu tenho 10, 20. Eu quero 21. 1. Agora deu certo, ó. Então, eu tenho 2 dezenas. Daí, aqui na casinha da dezena, a gente coloca o 2. E eu tenho quantas unidades? 1. Aí, na casinha da unidade, eu coloco o 1. Então, eu sei que eu tenho 2 dezenas e uma unidade no número 21. Então, toda vez que passar de 9 na unidade, a gente transforma em uma dezena, certo? Nunca pode ser 10 na casinha da unidade. Eu nunca posso colocar 2 números aqui na casinha da unidade. Então, sempre tem que ficar um algarismo em cada casinha, certo? Vamos ver se vocês entenderam. Então, vamos montar agora com a prof o número 34. 34, olha lá. A prof vai colocar aqui na folha, ó, o 3 e o 4. Se eu sei que eu começo unidade e dezena, então 30. Se eu falei 30, de 10 em 10, eu guardo na casinha da dezena, ó, 10, 20, 30. Se eu guardei, ó, de 10 em 10 3 vezes, ó, 10, 20, 30. Então, eu sei que aqui na casinha da dezena eu preciso colocar o número 3. Porque de 10 em 10, ó, 10, 20, 30, eu tenho 3 dezenas. E aí, eu preciso de 4 unidades. Aí, eu vou pegar o número 4 para pôr na casinha da unidade. Então, se eu falar assim, vamos decompor o número 34, quantas dezenas ele tem? 10, 20, 30. Tem 3 dezenas. E quantas unidades? 4. 1, 2, 3, 4. 34. Se eu falo 20, 30, 40, eu sei que eu estou falando de 10 em 10. Então, esses números têm que ocupar a casinha da dezena. Então, quando a prof pedir para decompor, vocês vão ter que lembrar lá na cabecinha de vocês que de 10 em 10 eu ocupo a casinha da dezena e de 1 em 1 eu ocupo a casinha da unidade. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, eu vou usar somente a casinha da unidade. Se eu cheguei no 10, daí eu já começo a usar a casinha da dezena.
dezena. Então, se eu for de 10 em 10, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, eu vou usar a casinha da dezena, ok? Porque cada 10 vale uma dezena. Assim que a gente vai fazer, então, a composição e a decomposição dos números. Aí, agora, quando a gente for treinando nos exercícios, vocês lembrem aqui dos exemplos que a prof deu, que quando eu vou contando de 1 em 1, eu uso somente a casinha da unidade, e quando eu vou contando de 10 em 10, eu uso a casinha da dezena, e que dois números não podem ficar na mesma casinha. Por exemplo, se eu falasse, decomponha para a prof o número 34, então ele tem 34 unidades, certo? Só que na decomposição eu preciso falar quantas dezenas ele tem, ou quantas centenas depois mais para frente. Então, eu vou ter que dividir ele aqui, ó, nas casinhas. O 3 vai para a dezena, porque daí eu vou contar lá, ó, 10, 20, 30. São 3 dezenas que eu tenho no número 30. Então, eu vou colocar o 3 na dezena e a unidade vai ali, que é o 4, ok? Se não entender, a prof tem outros exemplos para explicar para vocês. Daí, só pedir para a mamãe para pedir lá no WhatsApp da prof, tá bom? Mas vamos assistir umas 2 vezes o vídeo, vamos tentar com a mamãe ou com o papai em casa, vamos fazer os exercícios para ver se a gente consegue entender bem essa parte de como que os números são formados, ok? Beijo para vocês e até a próxima aula.